Esse é o painel principal, ok? Vamos lá para a primeira parte do módulo que vocês vão precisar acessar. O PEC, que estava aqui, é o que eu havia falado anteriormente, né? É o perfil estruturado por competências. É a descrição do cargo e quais as competências são pertinentes ao cargo. Antes de você avaliar ou ser avaliado, confere o PEC do cargo da pessoa, ok? Lá você vai conseguir ver quais são os conhecimentos técnicos específicos, a formação acadêmica também, que são itens que vão ser perguntados na avaliação de desempenho. Então é bacana você ter acessado isso antes. Você pode selecionar por cargo, que é aqui em selecionar PECs, e pode selecionar por funcionário também, olha que bacana. Para você ver o seu próprio PEC, é só você clicar aqui nesse Meu PEC. No fim, gerar relatório, lá você vai ter acesso ao documento. Ana, onde é que eu acesso a minha avaliação ou avaliação do meu líder que eu preciso avaliar? No módulo desempenho. Então, vocês vão clicar lá, avaliação de desempenho, e vai abrir essa tela aqui. Na autoavaliação é quando você for se avaliar, mas a gente está falando agora de avaliar o seu colaborador, certo? Então a gente vem em avaliação do colaborador e clica em ações, onde está o nome desse funcionário. No caso, é o Manuel aqui que a gente está avaliando. Então vai aparecer o nome dele, e se tiver mais avaliações liberadas, vão ter vários nomes para você avaliar dentro daquele mês. Ok, você fez a avaliação, teu colaborador, que é líder, fez também a autoavaliação dele. Agora vocês vão fazer a reunião de consenso. Você vai agendar com o seu colaborador, esse líder, né? Uma reunião para vocês falarem sobre as notas e escolherem quais são as notas finais. O que que é importante para esse momento, gente? Se preparem na avaliação mesmo. Pensem quando vocês forem dar as notas em fatos, baseiem-se sempre em fatos para a gente ter uma avaliação objetiva, não seja influenciada pelo meu gosto pessoal, por achismos, né? Que às vezes a gente pode deixar transparecer isso. E como a gente se protege desse viés? Se baseando em fatos, dando exemplos do dia a dia, ouvir o ponto de vista do outro também, dar aquele espaço para a pessoa falar o porquê que ela deu a nota dela, diferente da sua, e a partir disso vocês entenderem o que que faz mais sentido. Lembrando que a avaliação de desempenho é sinônimo de reconhecimento e uma oportunidade de desenvolvimento. Então, também é para a gente falar de pontos de melhoria, mas também é para falar daquilo que a pessoa tem feito bem no último ano, né, nos últimos 12 meses, que é o período que a gente está avaliando. Então, é legal a gente parar e reconhecer, falar, traz exemplos do dia a dia, traz os elogios que você conseguiu observar. Às vezes, nem a própria pessoa consegue enxergar o que ela faz de bacana, o que ela faz de bom. Então, esse é o momento também. Onde você vai acessar o consenso? Lá no módulo desempenho ainda, lá embaixo tem uma página consenso em azul. É lá que você vai clicar e depois você vai clicar em ações. Essa é a página do consenso, tá, pessoal? Tá na mesma ordem as competências e os indicadores que estavam na avaliação de desempenho. Então, lembra que era a competência e humanização, a simulação que a gente fez? Aqui vai estar assim também. O indicador um, o 2, no caso, a próxima é visão sistêmica. E o que são essas notas coloridas? A primeira coluna é o PEC, ou seja, a nota mínima esperada, a menor nota verde que se espera dentro daquele PEC. Como a gente está na primeira página, que são as competências essenciais, a menor nota esperada verde vai ser a 8, ok? É só para vocês lembrarem. Essa coluna é a autoavaliação, ou seja, o próprio colaborador, o próprio líder que se deu aquela nota. A terceira coluna é a nota do superior, ou seja, a nota que você deu para aquele colaborador, para aquele líder, tá? Então, nesse caso, a nota mínima esperada era 8, a autoavaliação, o colaborador se deu a nota 8 e você, enquanto líder, deu a nota 7. Houve uma divergência. O que é esse espaço? É onde vocês vão definir em conjunto qual vai ser a nota escolhida. Primeiro você vai perguntar para o colaborador: e aí, o que você pensou quando você escolheu essa nota 8 para esse indicador? E ele vai falar os motivos dele, dando exemplos. Você também depois vai falar: ó, bacana, o que eu lembrei quando eu dei essa nota? Dessa situação, eu acho que é algo que a gente poderia desenvolver, que a gente poderia focar, até para você ter menos dificuldades futuramente, né? A depender da situação. São alguns exemplos de como você pode abordar isso.
A partir disso, se vocês entrarem num consenso, que de fato é a nota amarela, vocês vão clicar na nota 7. Só clicar aqui e escolher a nota 7, ok? Se você entender que o colaborador está correto, que na verdade você deveria ter dado uma nota 8 a partir dos exemplos que ele trouxe, você pode mudar de opinião, não tem problema nenhum. Aí você vai escolher a nota 8 junto com ele, ok? Se você escolher uma nota amarela ou vermelha, é obrigatório criar um plano de ação. Por quê? Porque senão você vai dar uma nota amarela e vermelha e isso vai ficar por isso mesmo. O colaborador não vai saber o que precisa fazer, como que ele pode desenvolver isso. Então, se você der uma nota amarela e vermelha, vai aparecer aqui um mais. Você clica nele e a gente vai ter a página do plano de ação. Como que a gente vai criar esse plano de ação? Antes de mais nada, pensa naquele indicador exatamente o que a pessoa precisa desenvolver. E você vai pensar, né? O próprio colaborador tem que pensar como eu posso melhorar e como o seu gestor pode lhe ajudar a melhorar. No caso, como você, enquanto gestor, pode ajudar ele a se desenvolver. Sempre pense em ações práticas e possíveis de se alcançar. Então, tem que ser possível de ser alcançado, hein, gente? Tem que ser um plano de ação palpável, uma receita de bolo. Eu gosto de fazer essa associação. Então, esse aqui é a simulação de um plano de ação. Quando você clica no mais, é essa tela que aparece para você. Então, a gente tem um indicador que a pessoa precisa se desenvolver e a competência. Qual era a nota desejada e a nota obtida. Então, o que ela precisa melhorar? Você vai simplesmente copiar o indicador e colar no que a pessoa precisa melhorar. No caso, a fulana, no caso a Ana Maria, precisa atender as pessoas de forma gentil e atenciosa, com uma postura de acolhimento, preocupando-se com o bem-estar do outro, mesmo quando não é solicitado. Então, você vai colocar no o quê? Atender as pessoas de forma gentil, tananana, ok? O como, aí que está a receita do bolo. Então, você vai colocar, pode ser em etapas, em tópicos, num texto corrido, mas o que que é importante? Ter um passo a passo do que a pessoa precisa fazer. Então, no caso da Ana Maria, o que que seria um como para esse plano de ação? Ana Maria, eu gostaria que você estivesse atenta às pessoas que estão ao redor no setor, para além das suas atividades, para identificar se as pessoas estão precisando de alguma coisa, se tem algum paciente perdido no seu setor, para você oferecer esse apoio para ele. Você pode dar até exemplos para esse colaborador, né? Então, eu gostaria, no caso, que você falasse um bom dia, um obrigado depois de terminar o atendimento. Eu acho que é isso que está faltando. Então, você vai especificar o que daquele indicador que ela pode fazer para melhorar, ok? Ah, mas e as outras perguntas? Não são obrigatórias. Então, o que que a gente tem de obrigatório? O que, o como e o tipo de plano de ação. O que que é o tipo de plano de ação? Se vai ser curso ou orientação. Vamos supor que esse plano de ação fosse para uma competência técnica. Então, a gente tem que a pessoa precisa desenvolver as habilidades em Excel. Então, a gente vai colocar no como um curso de Excel que ela pode fazer online, um curso que ela pode procurar aqui em alguma organização de Londrina e região, né, presencial, EAD. O que você espera da pessoa? Né, você pode dar sugestão. Se for isso, então você vai clicar em curso. Qualquer outra alternativa de plano de ação vai ser orientação. Em sua grande maioria é orientação, tá bom? Mas se for um treinamento, uma capacitação, um curso, um workshop, você vai selecionar curso. Depois de você colocar essas situações, você vai observar se é quantificável esse plano de ação. Tem alguma frequência que eu quero que essa pessoa realize isso? No caso da Ana Maria, como a gente está falando de atendimento ao público, é muito difícil de mensurar, de quantificar e também de colocar uma frequência, porque é provável que seja diário. Então a gente não vai colocar, por isso não é obrigatório inserir esses campos. Se fosse uma competência, um indicador que falasse algo mais mensurável, por exemplo, o curso de Excel, eu vou colocar um, dois cursos, módulos, enfim, do curso que eu gostaria que ela fizesse. Com qual frequência? Eu quero uma atualização semestral? Ou não, eu quero que isso seja feito uma vez ao ano? Ou não, eu só quero que ela faça uma vez, então não precisa da frequência.
ok? Você vai avaliar caso a caso. Finalmente, você vai fazer a data de reavaliação. Então, você criou o plano de ação, ok? A data de reavaliação é quando você vai sentar de novo com essa pessoa para ver se de fato foi cumprido ou não aquela orientação, né? Aquela receitinha. Então, a gente sempre preconiza, no mínimo, 3 meses, o período mínimo para você selecionar, e no máximo, 6 meses. Então, a gente tem um intervalo de 3 meses aí para você escolher uma data, a partir da data de criação do plano de ação. Se for algo comportamental, a gente sempre recomenda algo mais próximo dos 6 meses, porque a gente sabe que comportamento, um hábito, é muito mais difícil de mudar do que algo objetivo, do que alguma instrução pontual, como um curso de Excel, por exemplo. Curso de Excel, em 3 meses, a pessoa já pode ter concluído, enquanto uma mudança de comportamento, em 6 meses, a gente começa a conseguir observar essas variações e essas mudanças. A gente tem agora uma novidade para auxiliar vocês líderes na hora de escolher, de escrever um plano de ação. Vocês têm no final da tela do plano de ação os sugestões, que a gente chama o menu de planos de ação. Então, nesse caso, já tem aqui as sugestões do que, do como, né? E aí, o que que você faz? Você vai ler antes de escrever o plano de ação para ver se você acha que alguma dessas opções se encaixa porque você precisa daquela pessoa. Então, atenção, não é porque está ali o modelo que vai fazer sentido para você. Então, você vai avaliar se para aquele indicador, porque você está esperando da pessoa, faz sentido. Se fizer, bacana, você vai aproveitar e só vai clicar no mais em ações. E automaticamente vai preencher com esses dados que estão aqui embaixo. Então, essas sugestões listadas são somente as que correspondem àquele indicador. Cada indicador tem 2 opções de plano de ação para poder facilitar a sua vida. Se não fizer sentido nenhum dos dois, aí você vai ter que escrever o plano de ação personalizado. Por fim, então você conversou com aquele colaborador, já entenderam quais são as notas, finalizaram o preenchimento das 2 páginas, colocaram os planos de ação quando a nota foi vermelha ou amarela, aí vocês vão clicar lá no cantinho em concluir. Vai aparecer um pop-up e o próprio colaborador que está sendo avaliado, o líder, vai ter que colocar o login e a senha dele para atestar que ele estava presente e está de acordo com as questões que foram abordadas ali e as notas que foram escolhidas. Se o colaborador não concordar com alguma nota, vocês não entrarem em algum consenso, só clicar em sair, ok? Vai ficar salvo o que vocês já fizeram, mas sem conclusão. E vocês vão agendar um horário com o RH, pode ser comigo, com qualquer outro colaborador do RH, para vocês poderem expor para nós qual foi a situação que vocês não entraram em acordo e nós, enquanto membros imparciais, ajudarmos nessa mediação, ok? Finalizamos a avaliação de desempenho, consenso. Onde que eu vou ver o plano de ação desse colaborador depois daqueles 3 meses, né? Então, se você escolheu a data de reavaliação de 3 a 6 meses, onde que você vai encontrar? Ainda no módulo desempenho, ao lado de avaliação de desempenho, existe o campo plano de ação. É lá que você vai clicar. Assim que você abrir, você vai ver as opções, né, dos planos de ação que foram criados para os seus colaboradores. E é possível mudar aqui no filtro de busca qual é o funcionário, né, se você quer ver só os planos de ação que estão vencidos ou quais estão pendentes, você consegue filtrar pelo status. Então, depois você pode explorar isso melhor, mas tem várias opções para você filtrar. Então, nesse caso, a gente tem a Beatriz, que teve 2 planos de ação criados, a gente fez um teste aqui. Você vai clicar aqui nesse lápis amarelo, tá bom? Ou laranja. É aqui que você vai clicar para você poder alterar o status do plano. No caso, os 2 planos estão pendentes, né? Então a gente tem aí que atualizar. Quando você clicar no lápis amarelo, é essa página que vai abrir, igual a página do preenchimento do plano de ação. Mas o que que você vai ter que clicar? Em status. Aqui em status você vai alterar para realizado, caso a pessoa tenha cumprido. Lembrando, junto com essa pessoa, você vai se sentar, vai falar, e aí, como é que você tá?
Você sente que você se desenvolveu nesse aspecto? Vamos trazer aí um histórico dos últimos meses e vocês vão definir em conjunto se foi realizado ou não. Se foi realizado, ok. Se não cumpriu, não cumprido. E você pode prorrogar também, tem a opção de prorrogado por 30 dias, ok? Se você entender que a pessoa precisa ir de mais um tempo, existe essa opção por mais 30 dias. E aí, depois dos 30 dias, vocês sentam de novo e vão, aí sim, dar um status final do plano. Se você esquecer o status de avaliação de atualizar na data de reavaliação, então aqui está aqui embaixo, o plano vai ficar vencido automaticamente e ele vai ser perdido. A gente não consegue mais alterar o status. Então é muito importante que vocês façam o controle dessas datas de reavaliação. Algo que pode facilitar para vocês sobre esse acompanhamento das datas é o campo Agenda, lá na plataforma GCPEC mesmo. Você vai acessar a agenda, aqui está o calendário de cada mês desse ano. Onde tem uma estrela, quer dizer que tem alguma ação a ser feita. No caso, a gente está vendo o mês de maio de 2022. Então, em maio de 2022, esse líder tinha pendências, né? E lá a gente consegue ver, clicou na estrelinha, vai aparecer aqui, no dia 2 de maio, eu tenho reavaliação de plano de colaborador e no dia 31 também. Clicando mais uma vez aqui, eu consigo ver o nome das pessoas que têm esse plano de ação pendente naquela data. Outro ponto importante que pode facilitar a vida do líder é quem tem e-mail corporativo, ou seja, quem usa o e-mail, né, da empresa, consegue receber lembretes na caixa de entrada, próximo do vencimento de ações pendentes. Então, próximo ali daquela data de reavaliação de um plano de ação, de um vencimento de uma avaliação que não foi concluída ainda. Sempre que tiver algum lembrete, vai ser enviado na sua caixa de e-mails. Só que tem que estar atento ao spam, ok? Porque às vezes a primeira vez que a fatura RH ou o GCPEC envia, pode ser que caia no lixo eletrônico. Então, só fiquem atentos a isso, ok, pessoal? Então é isso. Eu agradeço pela atenção de vocês, desejo uma boa avaliação. Nós estamos à disposição para bater um papo, para auxiliar, para revisar planos de ação que vocês tenham criado, ok? Estamos à disposição aqui no RH. Boa avaliação, pessoal!